mercado condominial é um mercado que às vezes é taxado, né, de que não está aderindo a essas tecnologias, vai mudar demais, a IA vai dominar. O que vocês estão pensando sobre isso? Assim? Quais são os próximos passos da tecnologia no nosso mercado? Então, eu acredito muito que as pessoas vão continuar tendo seus espaços, entender e antecipar as tendências. Não vai ser algo de inteligência artificial. Vai ser difícil ela ter essa criatividade. A criatividade é humana. E a gente precisa, assim, olhar que essa cultura, ela precisa ser muito bem colocada pelo administrador que vende a tecnologia, que vende a digitalização, que adere a um sistema como Alma, para que ele seja um líder, um desenvolvedor de cultura condominial. Mas eu olho para a oportunidade do mercado condominial hoje, aqui deve ter umas 300 administradoras de condomínio. E eu vou falar abertamente, no mínimo 50% está precisando investir em tecnologia ainda. E a IA, entrando no tema, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é a ferramenta, ela não é o decisor. Direto, ao vivo, aqui do Porter Summit 2025, do Arena Opus. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Ao longo desse dia, tivemos 11 podcasts e eu tenho a honra de encerrar esse dia nesse evento maravilhoso. Vocês estão nos acompanhando, ano que vem espero vocês aqui, porque o evento está maravilhoso, não dá para perder. Aproveitem. Eu quero apresentar para vocês, eu vou passar a palavra, Felipe, aí você apresenta elas, tá bom? Felipe Ótimo. Ramos, representante da Alma Condos, que está aqui com a gente hoje para trocar essa ideia. Gaguejaço para falar meu nome? A gente tá o dia inteiro junto. Poxa vida. Fala, galera. Que bom que vocês estão vendo aí de casa, mas o recado da Iris é o mais importante do dia. Não fiquem aí, venham para cá. Ano que vem a gente já tá com as vendas abertas para quem está aqui. E logo, logo, logo a gente já vai abrir lá no Simpla também. E acompanhe as nossas mídias, porque vai ter muita novidade que saiu aqui do Porter Summit hoje. Eu sou o Felipe, diretor de operações lá da Alma, um dos fundadores lá da empresa. Estou muito orgulhoso do que a gente está fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo o maior evento do mercado condominial. Meu olho fica marejado de água falando isso, porque, cara, foi um ano fantástico para todos nós. E principalmente por essas pessoas que estão sentadas aqui na mesa comigo. A Moira, eu vou deixar ela se apresentar, porque o currículo dela, eu acho que eu vou ter que passar o podcast falando. E a Sabrina, minha amiga, minha cliente, muito conselheira de vez em quando, né, Sabrina? Que a gente conversa muito sobre o mercado. Tá lá em São José do Rio Preto, fazendo um trabalho fantástico. Se tu me permite, eu vou passar para a Moira primeiro, para ela se apresentar, e depois tu finaliza. Vamos lá, Moira. Bom, vou resumir bastante. Eu sou Moira Toledo, estou como diretora de risco e governança da Lelo Condomínios e hoje vice-presidente do Secov São Paulo, também dessa área de administração de imóveis e condomínios. Mas não é isso que importa. Eu acho que eu queria, antes de mais nada, parabenizar pelo evento, um evento inspirador. Eu falei aqui, a gente acredita muito em olhar para coisas para fora do mercado condominial e vocês trazem para esse ambiente todas essas novidades e isso é muito legal. Podem contar conosco sempre que for. Você sabe o quanto eu admiro a Porter, é muito legal a empresa de vocês, a construção que vocês fizeram junto com a Alma. Então, assim, é uma alegria imensa estar aqui, uma satisfação. Estou muito contente. Muita humildade, né? Obrigada por ter vindo, Moira. De verdade, é uma honra ter você aqui com a gente. Bora, Sabrina. Nossa, que honra, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer estar dividindo essa mesa. Moira, que é um exemplo, né, de liderança e de uma empresa que a gente respeita tanto. Eu sou a Sabrina Jorge, sou proprietária da Condomisa, uma empresa especializada em gestão condominial, mas não só nisso, né, em se interessar verdadeiramente pelo cliente. Por isso que a gente se identifica tanto com o modelo de negócio Porter, com o modelo Alma, que realmente veio para contribuir cada vez mais para o nosso modelo. Então, eu estou muito honrada, o evento está maravilhoso. Estou também, assim, feliz como embaixadora de estar representando, né, na nossa cidade uma empresa tão consolidada que nos acrescenta tanto. Muito obrigada. Obrigado. Queria começar com uma pergunta aqui que eu acho que cabe muito bem para vocês duas, assim, porque vocês têm o perfil de olhar para a tecnologia
de olhar para essas mudanças. O mercado condominial é um mercado que às vezes é taxado, né, de que não está aderindo a essas tecnologias, não está. E vocês duas estão, né? Eu sei que você tem um sistema próprio maravilhoso que possibilita muita produtividade. Você é usual, mas eu super acredito, né? Estou aqui por esse projeto. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, os próximos anos, a gente está aqui falando de futuro. Vai mudar demais? A IA vai dominar? O que vocês estão pensando sobre isso, assim? Quais são os próximos passos da tecnologia no nosso mercado? Bom, a gente acredita muito que a tecnologia vai transformar o modo de viver da nossa sociedade por completo. E nada fica fora dessa história, né? Inclusive o ambiente condominial. Eu brinco muito, estava falando disso agora há pouco no nosso painel, que o condomínio, embora a gente olhe para ele como tijolo, metro quadrado, na verdade ele é feito de pessoas. A gente precisa começar a entender que o mercado imobiliário é para as pessoas, sobre o sonho das pessoas, sobre felicidade, e o condomínio é esse conglomerado daquela comunidade específica. Um condomínio é diferente do outro, e a construção dessas relações entre essas comunidades é que pode transformar o jeito de se ver da cidade. Então, assim, estamos inseridos no contexto. Por isso que é tão complexo também, né? Inexoravelmente seremos transformados. E aí, a inteligência artificial veio para realizar uma transformação completa do modo de ser. Às vezes as pessoas ficam com muito receio, né, do quanto vai tirar de emprego, ou de como é que isso vai acontecer. E eu falo assim, o ser humano é algo muito próprio e muito complexo. Então, eu acredito muito que as pessoas vão continuar tendo seus espaços, porque a construção do novo, entender e antecipar as tendências, a gente acredita muito que foi isso que fez nossa empresa crescer, não vai ser algo de inteligência artificial, né? A inteligência artificial, né? ela precisa de repertório, então ela vai construir em cima do repertório, mas vai ser difícil ela ter essa criatividade. A criatividade é humana. Então, eu acredito muito que tem um lugar importante. Ela é fundamental. A gente já está aplicando ela em muitos dos nossos negócios. No nosso sistema tem inteligência artificial por trás de várias camadas, não só do atendimento ao cliente, mas também para atendimento dos nossos colaboradores, para que eles tenham a atividade deles muito facilitada. A gente até, olha que legal, a Lela é uma administradora de condomínios. Nós estivemos no evento da Google esse ano de tecnologia para apresentar a Bela. A Bela foi um sucesso absoluto. Eles convidaram a gente para ir falar sobre a Bela nos Estados Unidos, na sede deles, no ano que vem. De tão legal que é a inteligência artificial regenerativa que a gente... Vocês estão vendo, o mercado condominial adere sim à tecnologia. E como? Eu também acredito, é uma tendência, fala mais perto. Isso, como vai ser? É uma via de mão única, não tem como a gente fugir disso, né? A tecnologia está aí, a gente tem que usar com responsabilidade, não se esquecendo da digitalização humanizada, do atendimento humanizado, que eu acredito muito, por mais que seja uma inteligência artificial, a relação não pode ser artificial, a gente tem que usar da ferramenta, mas com uma gestão próxima, humana, né, ouvindo o cliente, escutando o cliente, se preocupando principalmente com a experiência que ele está tendo com essa inteligência artificial, né? Eu acho que a gente não pode negar que isso é uma realidade, mas nos preocupar como administradores de condomínio, como pessoas que cuidamos de pessoas, né? Como é que essas pessoas estão reagindo a toda essa mudança? Então, ter sempre esse olhar atento, os administradores ter sempre esse olhar atento. Como é que as pessoas estão reagindo a essa facilidade, né? Aliás, nessa história de inteligência artificial, só para complementar, que é nessa linha do seu raciocínio, é fundamental a gente pensar na ética do uso da inteligência artificial. Acho que é um grande tema para o ano que vem, é entender compliance, ética, integridade no uso da inteligência artificial, porque é fundamental que a alma, a gente que desenvolve, que a gente vai cuidando disso, como é que a gente faz isso, como é que a gente constrói, e para quem usa, como é que usa isso, respeitando o que a gente falou de valores, compromisso ético. E a Porter, né, você me lembrou agora, trazendo esse assunto, o cuidado que a Porter tem com os dados, com o compliance, com a segurança. Porque, assim, cara, a gente lida com o acesso, a porta de entrada, a face, né? Então, a gente teve ainda ontem, na nossa convenção, que aconteceu aqui no evento também,
uma palestra só falando disso, porque é a primeira preocupação da Porter hoje é essa. Eu acho que é uma boa ideia para a gente trazer para o ano que vem mesmo, porque Muito legal. vão acontecer muitos problemas ainda, eu acho, para quem aplicar de uma forma. Exato. A gente faz os nossos sistemas, pen tests, a gente olha para isso o tempo inteiro. Assim. Tem um comitê de segurança de informação que funciona semanalmente, do qual eu faço questão de fazer parte, estou com risco de governança lá no escritório, e a gente tem construído um programa de integridade mesmo e uma série de regras, né? Às vezes os clientes, até brinquei com eles esses dias, porque a gente tem uma questão, por exemplo, de senhas e de engenharia social bem forte de educação para os nossos colaboradores. São 1.000 pessoas. Não adianta ter um sistema mais seguro se as pessoas forem falíveis, né? Então eu preciso treiná-los o tempo todo. E aí a gente trouxe a história do Louvre, que acho que não sei se todo mundo viu isso, mas pra gente que é da área de tecnologia, isso é muito legal. Olha, eu já sou advogada, já estou me colocando da área no de tecnologia. Boa. Mas assim, o Louvre teve o assalto agora, né? Que foi, aliás, foi fantástico o assalto. O jeito como foi pensado, construído, parece história de filme, assim. E uma das falhas foi por conta do sistema de segurança, aonde a senha para o sistema de segurança era a palavra nuda. Nossa. Gente, Senha óbvia. Aí eu fiz uma comunicação dica, no escritório. Gente, somando aí com todas as opiniões, e também sendo um pouquinho mais polêmico, talvez, a gente trouxe para cá duas pessoas que, se a gente fala de tecnologia, não estariam aqui sentadas. Vocês usam tecnologia o tempo inteiro, é claro. Mas esse ano, vou botar nos 3 anos que eu estou vivendo no mercado condominial, sentado na cadeira de operações da Alma, eu devo ter visitado mais de 500 administradoras no Brasil. E assim, vou deixar claro para vocês duas, e lógico, aí eles sabem muito bem disso. A tecnologia não chegou. Não chegou. Não chegou. Se eu for para São José do Rio Preto, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Sabrina? Talvez 30% do mercado adere pelo menos a 80% de tecnologia, o resto são empresas tradicionais que aderem muito mais ao papel do que a um bom processo, uma boa tecnologia. E é isso que me move. Porque eu olho para esse mercado e vejo essas oportunidades. Claro, a gente sabe, eu e a Moira trocamos, eu fui visitar a Lelo, a gente foi aprender lá na Lelo, e é uma gigante do mercado que investe em tecnologia talvez mais do que nós, né, no negócio de software. Mas eu olho para a oportunidade do mercado condominial hoje, aqui deve ter umas 300 administradoras de condomínio. E eu vou falar abertamente, no mínimo 50% está precisando investir em tecnologia ainda. E a IA, entrando no tema, para mim é uma coisa meio lógica. Ela não é o fim, ela é o meio. Ela é a ferramenta, ela não é o decisor. E a gente desenvolve isso lá dentro da Alma. A gente acabou fazendo agora um jabazinho, posso, né? A gente acabou de entregar dentro do Alma o gerador de áudios, pensando, obviamente, em um novo morador. Vocês sabem, né, que os nossos novos moradores não leem. Eles não leem comunicado, eles não fazem nada. Então a gente foi para um caminho de gerar áudio dentro da Alma através de IA. Só que ali virou uma ferramenta não de julgamento, é uma ferramenta de propagação da informação. Ele vai pegar a prestação de contas, vai interpretar ela e vai informar. Ele não vai interpretar. A interpretação é humana. Daí é da equipe da Sabrina, da equipe da Moira, é da nossa equipe, falando como administrador agora também, que vai ser o auxiliar do síndico para falar, cara, síndico, vai por esse caminho, vai pelo outro. Daí a gente humaniza. Então a gente usa ela como ferramenta de produtividade e também de propagação da informação. E entrega isso através dos nossos colaboradores. Por isso que o tema do evento é inteligência artificial, inteligência emocional, inteligência de mercado. E a gente entrega através da inteligência humana tudo que a gente tem para entregar e deixar a IA de ferramenta. Acho que a gente está aqui mesmo para puxar, né? Claro. É para transformar o mercado que a gente está, né? É que Exato. essa transformação, ela é muito agressiva em algumas regiões, né? Eu estou numa região onde nós temos muito conhecimento, regiões com faculdades, com universidades, mas uma região onde a cultura condominial ela está iniciando. Exato. Eu tenho cidades onde nós vamos visitar para algum interessado, né, no nosso modelo de negócio, que nós temos o concorrente que nem são administradores. Então, a gente tem um Brasil enorme, um universo enorme
E a gente precisa, assim, olhar que essa cultura, ela precisa ser muito bem colocada pelo administrador que vende a tecnologia, que vende a digitalização, que adere a um sistema como Alma, para que ele seja um líder, um desenvolvedor de cultura condominial. Exato. É exatamente. E primeiro é o primeiro passo, para depois a gente, né, falar na tecnologia. Então, assim, eu acho que nós estamos muito à frente, né? Mas nós não podemos esquecer como essa tecnologia ela é importante já na cultura que a gente, às vezes, há 5, 10 anos a gente já está tratando isso com naturalidade, mas nós temos regiões ainda que não têm acesso a isso, né? Então, essa responsabilidade da disseminação de um sistema como o de vocês, como que a Lelo prega, a cultura, quando chega numa região como a nossa lá, como é difícil, né, a gente manter isso, né, Fih? É muito interessante esse ponto, porque assim, a gente acredita muito nessa transformação. A Lela é uma empresa que antecipou tendências em vários momentos de mercado. Por exemplo, a história da pasta digital. Nossa. A gente sempre achou aquela pasta física, e a gente sempre parte do problema, assim, né? Então, a gente achou aquela pasta física, primeiro, ela não é suficiente para prestar contas, porque naquela época, lembra? Ficava, sei lá, 5, 6 pastas na mesa da Assembleia ali na Era frente, isso. e aí todo mundo, vocês concordam com quem está aqui? Quem que teve acesso àquele monte de documentos ali, né? Sim. Porque as pastas tinham que transitar de um lado para o outro, então tinha uma dificuldade ali. E a gente falou, puxa, isso aqui precisava ser diferente, precisava ser mais transparente. Os condôminos querem saber o que está escrito lá, eles querem ter confiança. Patrimônio deles. É o patrimônio deles. E aí a gente começa a criar a pasta digital e num determinado momento fala assim, não pode prestar contas digital. E aí, por que não? Depois foi a história da Assembleia. Sim. Porque a gente acreditou muito na história da Assembleia Digital, porque a gente falou assim, a Assembleia Digital objetiva a discussão e as pessoas precisam se relacionar em outros momentos para construir relações interpessoais, tal, e melhorar a convivência, gerar valor. Tá bom, então vamos construir um sistema. Levou 2 anos, porque o sistema nosso não é um Zoom, assim, ele Sim. tem autenticação, tem um jeito de você saber se está adimplente ou inadimplente, vem todas as regras daquele condomínio específico. Então tem uma estrutura toda lá para aquela história. Levou 2 anos esse desenvolvimento. Quando ficou pronto em fevereiro, a gente pôs para jogo, a pandemia, por um acaso, aconteceu em março, com distanciamento social e tal, e a gente tinha como fazer. Isso que é antecipar. O né? primeiro Nesse movimento do mercado condominial foi: não pode fazer assembleia digital, não tem na lei. caso. No direito privado, tudo que é proibido, Sempre tudo tem um que táxi não é pra ir proibido é contra o permitido. E era só mudança de suporte, a gente não estava mudando a estrutura da assembleia, né? Era só meio. Como contrato eletrônico, a gente tinha como saber quem estava. Então, assim, quando você vai mudar o mercado, você precisa ter coragem para essa história de antecipar essas tendências, entender para onde esse movimento e antecipar essas tendências. Eu acho que isso vocês fizeram, né? Juntando agora a Alma e Porta, quando fizeram a portaria eletrônica, a gente com outros movimentos. Então, é essa coisa de acreditar em algo que Inovador de fato, né? A gente Inovador de passa muito fato, na Porter por isso, né? Existe essa resistência que você falou, a portaria remota, ela é fortíssima, né? Aí a gente tinha uma coisa de papel zero. A gente já queria não fazer mais, porque a gente falava assim, que desperdício, né? A gente tinha uma frota de carros para transportar papéis entre condomínios e Alelo, emitindo gás carbônico, assim, um desserviço enorme. E a gente já com toda a sistemática digital, tinha síndico que queria que a gente mandasse os boletos impressos, só que 80% da comunidade condominial pagava no boleto digital. Nem abria o boleto. Quando foi na pandemia, a gente falou assim, agora é papel zero. Porque papel é perigoso, porque vai transmitir e tal. E foi aí que a gente conseguiu implementar. Nós paramos de imprimir 4 milhões de cópias. Eu tinha uma gráfica dentro. Um prédio, onde é o nosso escritório de processos, cheio de papel, o prédio estava ameaçando ruir. A gente ia ter que fazer um reforço de estrutura de tanto papel que tinha dentro. Que loucura, Então, assim, é isso, é essa ter a coragem. E eu concordo, Sabrina, com você em gênero, número e grau, assim. Se eu pudesse apostar numa importância nossa, assim, uma coisa que a gente gera valor, eu diria sobre educação. Educação em todos os sentidos. Educação no econômico, quando você vai implantar um prédio para pessoas que nunca habitaram esse tipo de lugar. Educação no sentido de você precisar evoluir com a cultura condominial. Gente,
A gente quer fazer o certo, a gente quer ser transparente, a gente precisa de integridade, a gente tem sistema de um pensamento de compliance. As pessoas precisam confiar no seu vizinho. A gente precisa gerar relações de confiança. Essa é questão cultural de educação também. Então, assim, eu acho que tem um lugar para as nossas pessoas que é fundamental para a sociedade. E é aí que a gente vai fazer a diferença. E o bater o carimbo, o processo repetitivo, esse todo, o resto, a inteligência artificial vai fazer melhor, Bem melhor. de maneira mais rápida e não vai errar. Essa questão de educação aqui a gente tem, através do programa de embaixadores, né? A ideia é justamente levar a educação para o mercado condominial. Levar e acaba levando inovação, acaba levando. E esse mercado é um mercado que surgiu quantos anos atrás, não sei, a figura do síndico profissional? Puxa, 10? Começou? acho que um pouco mais, talvez começou. E aí a gente percebe um saneamento do mercado daqueles que de fato foram a fundo estudar e se profissionalizaram, né? E eu sinto essa figura ainda, eu sentia na época que eu estava na administradora ainda uma figura um pouco solta, que não tinha um lugar adequado, pelo menos não na realidade que eu vivia ali. Ela não tinha uma cadeira cativa ali no nosso ecossistema, né? Vocês veem isso para o futuro? Vocês acham que isso tem um peso? Vai continuar crescendo? O que vocês enxergam da figura do síndico profissional e a relação dele, de repente, com o administrador? A Sabrina vai responder de uma maneira muito boa. Você já sabe a resposta. Eu já sei, porque ela tá lá no interior, ela manda lá no mercado dela. Bom, eu sou síndica profissional. Nós temos 64 condomínios que eu aplico a sindicatura, Jesus. nosso modelo. Lógico, tem uma equipe por trás disso tudo. E a gente trabalha no modelo junto da administradora, né? Eu acredito que o síndico profissional, ele precisa ser profissional, ele precisa ter especialização. Eu não acredito no síndico profissional que resolveu ser síndico porque ele era síndico do condomínio dele, e aí deu certo, e aí ele aposentou, e aí ele... Eu não acredito. Bom, eu acredito em profissional de verdade, em especialista, em pessoas que estudam, como você disse. Eu acho que o síndico profissional, cada vez mais, ele está se tornando uma figura indispensável dentro dos condomínios, como gerente condominial agora, né, como os auditores, né, que eu falo que serão os conselheiros profissionais do futuro, né, eu acho que é uma realidade o síndico profissional, mas ele precisa ser profissional. Hoje você tem muitos cursos, especialização, o dia a dia. Mas eu acredito no síndico também que olhe para a administradora como um parceiro, não como um concorrente, né? Nós temos campos diferentes, apesar do meu modelo, a gente trabalhar os dois modelos acoplados, com uma política de compliance e governança imensa que a gente pratica, onde os nossos contratos de sindicatura junto com a administração são protegidos, com uma administração compartilhada, junto com o conselho, com direitos e deveres ali contratuais muito bem estipulados. E isso, para o nosso modelo, funciona muito bem, porque nós somos profissionais. Então, a gente tem ali, na prática, né, uma vivência de parcerias também. Certo. Olha lá, eu sou síndica profissional, mas eu tenho um público, uma persona que eu atendo. Né? Aprendi isso muito com o Felipe ano passado. Então, quando a gente busca no mercado parcerias, isso também tem funcionado muito bem. Porque esses síndicos, eles vêm até nós e eles não nos enxergam como concorrência, eles nos enxergam como parceria. Muitos condomínios chegam até nós, olha, a gente gostaria que você atuasse como síndica e administradora. Olha, para você, pro teu perfil, eu tenho essa e essa e essa pessoa que vão te atender melhor, porque você adequa o perfil. Exatamente, porque eu tenho no mercado lá hoje alguns profissionais que se adequam muito bem a um alto padrão, que se adequam muito bem a um baixo padrão, e eu tenho que identificar também o condomínio que não quer o síndico empresa, porque o meu modelo é um síndico empresa. E respeitar isso, eu acho que é o primeiro passo para a gente ter a fidelização do contrato, né? Não só como síndico, mas como administradora também. Entendi. Tá contigo, Moira. Eu ia chegar nesse lugar. Gostei que você usou o termo empresa, porque é justamente a deixa, assim. Eu gosto de chamar, quem já me ouviu falar, não de síndico profissional, mas de síndico empresarial, assim. Porque
que acontece? Gestão condominial é complexa, e eu acho que esse movimento de ter uma pessoa que entenda deste negócio é um caminho sem volta também. Claro que o Brasil é continental, que a gente tem condomínios de todos os tamanhos, pode ter um condomínio de menos unidades, onde o trabalho seja menos complexo, está tudo bem, mas cada vez está sendo mais complexo, né? Em especial quando a gente vai para os grandes condomínios, onde as estruturas são estruturas enormes, assim, tem receitas, tem uma série de coisas para serem trabalhadas. Então, eu falo, um síndico, ele tem a sua profissão, às vezes é um advogado, às vezes é um engenheiro, às vezes, né? Esse síndico, mas ele presta essa atividade, esse serviço de uma maneira empresarial e concatenando conhecimentos multidisciplinares. Então, eu não sou muito fã, que nem tem um projeto de lei para tornar o síndico uma profissão, muito no sentido de quererem fazer com que o síndico tenha a obrigatoriedade de se filiar ao CRA, ao OAB. Falei, nossa, OAB ou CRA? O projeto de lei fala em OAB e CRA. E aí, por exemplo, só pode ser o técnico de administração ou o advogado. Eu falei, e o engenheiro? Ele E os outros todos. E os outros todos, Então, assim, eu penso hoje que é um síndico empresário que a gente não precisa estabelecer uma profissão. E mais, né? Quando a gente tem esse síndico empresário externo, vamos pensar nessa linha de racional, eu acho que a nossa legislação hoje ela é meio um pouquinho esquizofrênica, assim. Porque o que acontece? Ela atribui ao síndico a responsabilidades criminal e civil por aquele empreendimento. Sim. Mas quando você tem esse modelo, você tem um contrato. E o poder de decisão de investimento financeiro, do que vai ser feito e tal, passa para o conselho. Necessariamente, o conselho passa a mandar no prédio. Né? E tem síndico, não é todo síndico empresário que faz isso, mas tem síndico que não convoca a assembleia se o conselho não determinar que convoque. Ele fica um pouco... E aí eu fico preocupada, tem síndico que renuncia ao seu papel porque não sente a confiança do conselho. Não consegue lidar. Então, me parece que a gente precisaria melhorar um pouco essa história da governança neste lugar, sabe? Para que a gente possa ter como você colocou tudo o que eu acredito, assim. A gente precisa ter um contrato bem definido, aonde eu tenha as atribuições desse síndico e as atribuições das administradoras, que são complementares e têm papéis importantes e distintos. Sim. E para isso a gente só vai conseguir quando a gente conseguir construir uma governança que resolva essa questão que hoje não existe, porque daí fica assim, quando algo dá errado, ou a culpa é do síndico ou é da administradora. Isso também não é bom, assim, e com a falta de liberdade que tem aí. Então, eu acho que tem um caminho, uma maturação. Talvez agora a gente tenha maturidade suficiente, depois lá de 15, 20 anos de mercado do síndico profissional, ou síndico empresarial, que eu gosto de falar, dessa sindicatura diferente, né? É onde a gente tenha condição de entender isso e de traduzir isso na legislação quando necessário. A gente É por isso que eu gosto da coisa da educação. Exato. Porque o mercado ainda está dependendo muito disso, até para as pessoas saberem qual é o papel da administradora. Qual é o papel do síndico de fato? As pessoas fazem uma confusão tremenda e eu entendo, mas é por isso que a gente trabalha tanto, traz tanta informação para tentar esclarecer e todo mundo sofrer menos, né? Fazendo um jabazinho para o Secov São Paulo, agora a gente vai lançar, agora no dia, acho que é 4 de dezembro, se eu não me engano, a gente fez um guia de diretrizes para o síndico que a gente chama de empresarial 5.0. Esse síndico que está pautado pelas pessoas, pela questão da educação, e aí olhando para a administradora, para o síndico, para a compliance, para a ética, como é que essas coisas todas têm que acontecer, porque a gente sente que aí que agora a gente tem que construir relações que são fundamentais, importantes, complementares, para que a gente traga valor para esse nosso ecossistema, sabe? Olha, eu só quero falar para vocês uma coisa. Nós estamos na segunda pergunta e está acabando. Não é possível, eu tenho mais 18. Eles acabaram de mostrar ali que faltam 5 minutos. Eu vou resumir a minha opinião sobre a sindicatura profissional em uma frase. Eu espero que eles sejam profissionais. Bom, é isso. Acabou. O mercado, vamos lá, isso gera oportunidade. A gente está aqui por causa de uma oportunidade, é claro, mas que eles sejam profissionais de verdade. Que eles estudem, assim como nós, administradores de condomínio, estudamos muito todos os dias. E lei, compliance, governança, cultura,
Porque os empresariais, se assim todos se tornarem, e eu espero disso, eles vão fazer a mesma coisa que nós. É. Código de cultura, valorizando pessoas, não aquele honorário, talvez ridículo, que eles estão cobrando no mercado por uma responsabilidade gigantesca. É. Então, é só isso. A minha fala é: se profissionalizem, por favor. Tem que E dar daí, uma polemizada, né? é lógico, eu tô aqui para isso. Esse é meu papel aqui. Mas, bom, é isso. Minha opinião é é isso. Só vamos estudar e vamos todo mundo, porque se todo mundo andar no mesmo nível de profissional, o administrador sofre menos, o síndico sofre menos e a gente melhora a vida em condomínio. É Com isso. tecnologia e segurança. Eu parei ali. É. Porque o nosso propósito dos nossos negócios é melhorar a vida em condomínio com tecnologia e segurança. Então, é só isso. Todo mundo vai crescer junto. Aí. Acho que a gente tem que encaminhar para o encerramento, né? Mais uma vez agradecer a vocês por terem participado, a todo mundo que está assistindo a gente aí de casa, de onde vocês estiverem. Lembre-se, muito importante que vocês estejam aqui com a gente o ano que vem, porque vocês saem desse evento transformados. Eu estou muito feliz de poder encerrar, eu acho que é uma oportunidade única, né? Tudo culminou para que isso acontecesse dessa forma. Então, eu espero deixar aqui um ar de futuro, de que esse evento não acabe aqui, de que a educação que a gente está trazendo, a transformação que a gente está trazendo, não acabe aqui, que a gente possa continuar nos capacitando, interagindo com as pessoas, e é por isso que tem evento presencial para a gente fazer essa interação, que é tão importante. Se vocês puderem fazer as considerações de vocês também. Bom, mais uma vez agradecer a participação. Foi muito gostoso. Bom, foi um prazer imenso. E eu deixo aqui, né, o propósito, né, nosso de vida, que é, além de refletir positivamente na vida das pessoas, né, é transformar realmente condomínios em lares onde as pessoas amam viver. Nossa, vocês Essa é pensam. a mensagem que Pensou eu quero bem? deixar. Vocês combinaram de Vocês só precisavam. conhecer. Eu ia falar exatamente isso. Vocês só precisavam se conhecer. Eu conheço as duas, eu sei exatamente. Obrigada. Eu queria também só agradecer a oportunidade de estar aqui. Enfim, enquanto eu admiro vocês, reiterar isso, o evento que vocês estão fazendo. Mas mais do que isso, assim, se eu pudesse falar de futuro, a gente está falando aqui, né? E a gente tocou em 3 pontos que são fundamentais. Essa história da gente construir relações humanas reais. Então, pode ver, toda hora a gente está voltando nesse tema, falando de cultura, de coletividade, de comunidade, de cidade, é tudo sobre relação humana. Falar de integridade, o quanto a gente tem que exigir que o nosso mercado, como um todo, seja a sindicatura profissional ou empresarial, que eu gosto mais, seja das administradoras, do ecossistema como um todo, que a gente exija comportamentos éticos, íntegros. A gente precisa gerar valor para o nosso público e para a sociedade a partir de construções da nossa responsabilidade enquanto atores desse segmento, e tecnologia, que é o que vai permitir dar escala, trazer esse volume todo, em todos os lugares, autosserviço, qualidade nessa parte que é a mais hard aí desse nosso segmento. Então, se eu fosse falar de futuro, é olhar para essas 3 frentes com muito compromisso, com muita dedicação, assim, Seriedade. sabe? De seriedade mesmo. Perfeito. Tudo combina com o nosso tema do evento. É verdade. Esse é o tema do evento. Olha, Não, vou arrasar no fechamento A aqui. Moira veio até de roxo, gente. Pelo É, amor de Deus, ela veio com a garota propaganda do nosso evento. Enfim, mas o tema do evento é esse: inteligência emocional, de mercado e artificial. E a gente tem que olhar para as relações humanas, porque o resto é commodity. A gente vai fazer isso no automático, mas as pessoas vivem no mesmo lugar. E se a gente melhorar a vida em condomínio, a gente reflete positivamente na sociedade. Então, pegando falas de todo mundo, só tô junta. Gente, da minha parte, de fato, encerrar o podcast, né? Essa jornada de 11 podcasts é muito bom. A gente construiu tudo isso, esse evento, com muito carinho, para entregar para o mercado condominial tudo o que a gente tem e o que a gente está pensando. Se vocês olharem aqui para baixo, é incrível o que a gente está vendo aqui. De verdade, assim, a gente talvez, né, me orgulhando bastante, a gente mudou os conceitos do mercado condominial com esse evento. Não, de verdade, porque a gente fez um evento show, não um evento palestra, um evento só conteúdo, ficou um evento show. E daqui para frente a gente vai realmente fazer show. Nós temos mais uma programação muito legal até o final do dia.
Quem está aproveitando as redes sociais aí, vocês vão acompanhar. Os nossos times de marketing estão frenéticos nas redes, né? Eu estou acompanhando ali. A turma está aqui atrás, tá todo mundo Já aí com o já sorriso. tem Diogo Nogueira, gente. É, Agora que começa a festa. Exatamente, é o sorrisinho do nosso amigo aí, ó, metendo ficha, isso aí. Gente, obrigado. Ano que vem eu espero quem está escutando estejam aqui com a gente. Com certeza nós continuaremos fazendo tudo o possível para entregar o nosso propósito para o mercado. Valeu, gente. Obrigada, pessoal. É isso.